Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Café no Box. Nesse programa eu respondo as maiores dúvidas que vocês, donos ou donas de box e Estúdio OCT, tiveram e me mandaram nas redes sociais. Se você tem uma pergunta pra mim e quer que a sua pergunta seja respondida nos próximos episódios, deixa ela aqui nos comentários que eu vou analisar ela. Além disso, para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto toda semana, já deixa aqui a sua inscrição nesse canal para você ser avisado toda vez que eu colocar um conteúdo novo no ar. E vamos para a primeira pergunta que eu recebi aqui. A pessoa perguntou o seguinte: amigo, qual o tamanho ideal de um box? Ela fez mais de uma pergunta em uma pergunta só. Primeira pergunta aqui: qual o tamanho ideal de um box? E a segunda: e eu há anos tenho o sonho e junto dinheiro para isso. Eu tenho um terreno de 10 metros por 13, então um terreno bem bacana, espaço bem grande. Seria possível um box com 130 metros quadrados? Seria um bom espaço? Então vamos reformular a pergunta aqui. A pessoa tem um terreno onde ela quer idealizar o sonho dela de abrir o próprio box e ela tem esse receio. Será que esse tamanho é bom ou ruim? E no caso aqui dessa pergunta, 130 metros quadrados, sim, é um excelente espaço para você começar, desde que seja um espaço útil. Não adianta nada você ter um espaço de 130 metros quadrados se não é área útil de treino. Então 130 metros é um bom espaço sim, você precisa apenas ajustar esse imóvel. No caso dele, é um terreno, então ele vai ter que construir, construir um imóvel adequado para ser um box de Estúdio OCT. Além disso, é muito importante entender que o imóvel, o local onde vai ser realizado o box dele, é apenas uma vertente do negócio. Ele precisa, além de ter um bom espaço, ter uma boa metodologia de treino, ter um bom marketing, uma boa venda, uma boa retenção de alunos, uma boa gestão. Qual que é o meu conselho para você? Se preocupe sim em abrir o seu espaço, independente se é pequeno ou grande, mas se preocupe também em estruturar ele em todas as áreas que tornam necessária para o negócio ter sucesso, muitos alunos e um alto faturamento. Agora, o que você tem que fazer? Pegar esse sonho que você sempre teve de abrir o seu próprio espaço e colocar como meta. Como você vai fazer isso? Qual é o plano que você vai seguir para fazer esse sonho se tornar realidade? Porque senão, esse sonho pode ficar engavetado anos e anos e você nunca realizar ele. É o primeiro passo e ato de coragem que você vai ter que ter de inaugurar o seu espaço, mas eu acho que vale muito a pena você seguir esse caminho e quando você menos esperar, você vai ter um espaço aí bem estruturado e com muitos alunos ativos. Essa foi a primeira pergunta que eu recebi no episódio de hoje, então se você está curtindo esse episódio, não deixe de deixar o seu like aqui para eu entender que você gostou do conteúdo e esse conteúdo ser entregue para mais pessoas. Vamos para a segunda pergunta aqui. É mais ou menos parecida com essa primeira pergunta e eu vou usar ela para complementar também a minha resposta, que é o seguinte: a pessoa perguntou assim: eu tenho um espaço de 3x3 na minha garagem, então um espaço de 9 metros quadrados, relativamente bem pequeno, e apenas R$300 para investir. Com isso, dá para começar? E a resposta é que sim, dá para você começar. Só que entenda o princípio: quanto menos dinheiro você tiver, menos poder de tração inicial você vai ter. Em outras palavras, você pode até começar com pouco ou nenhum dinheiro, mas você vai começar literalmente com o mínimo do mínimo do mínimo. E o seu negócio vai começar precisando de mais aporte. Então você pode começar assim, saiba, tenha o alinhamento de que o seu negócio não está perfeito e você vai ter que estar reinvestindo nele o tempo todo, que foi o que aconteceu comigo também. Eu comecei com R$3.000 negativos, não tinha dinheiro para nada e eu demorei 5 anos para estruturar o meu espaço 100%, porque precisava ser reinvestido nele. Então todo o retorno que eu ia tendo, tanto do meu estúdio quanto dos meus outros empregos, era reinvestido na minha empresa para ela crescer. Então saiba que você vai ter que passar por isso por mais tempo do que uma pessoa que começa um pouquinho mais forte, com mais dinheiro e às vezes num espaço maior. E aqui nessa pergunta, um espaço 3x3, totalizando 9 metros quadrados, também é possível. Apenas saiba que com 9 metros quadrados, você vai atender aí 1, 2 ou 3 pessoas por horário, porque você tem uma limitação de espaço. Só que qual que é a mágica? Você começa aí onde você tá, na sua garagem pequena, começa o seu negócio, começa a conseguir os seus pequenos alunos e aos poucos você vai ter uma quantidade de alunos que vai sustentar a transição para um espaço maior. O espaço pequeno que você começou hoje não é o espaço que você vai ficar para sempre. Daqui a alguns meses você pode fazer a transição para um espaço alugado bem maior e você vai conseguir fazer isso porque você já tem uma base de alunos pagantes das suas mensalidades. Agora vamos para a última pergunta do episódio de hoje. A pessoa perguntou o seguinte: tenho uma dúvida, sou estudante de educação física, mas já fiz vários
vários cursos de qualificação com certificado. Posso dar aula de funcional? Já tenho experiência na área. Já trabalhei de auxiliar em uma academia de musculação. Então a pessoa aqui é um estudante. Eu não sei em qual semestre ela tá, mas provavelmente ela não concluiu a faculdade ainda. Se por acaso você é estudante de educação física com uma matrícula ativa, ou seja, você está cursando ainda, você até pode dar aula desde que tenha um professor formado como responsável dessa aula e esse professor tenha o CREF ativo. Se você é estudante, por mais que você tenha muitas qualificações, certificados, conhecimento, você não tem o registro que te viabiliza a atuar sozinho em uma sala de treinamento, porque você não é formado, você não tem o CREF. Então, independente do seu nível de conhecimento, você não vai conseguir atuar no seu espaço sozinho. Só que isso não impede você de ter um Box Studio CT ou de dar uma aula. Apenas você precisa estar sendo supervisionado por um professor formado. E se você quer ter o seu próprio box, você pode, mesmo estudante, ter o seu negócio e contratar alguém formado para ser responsável das suas aulas e estar lá presente em todas as suas aulas. Isso não é um impeditivo, é apenas um obstáculo maior para você que está começando e não é formado. Você pode seguir esse caminho ou você também pode fazer o caminho B, que eu acho que é o mais recomendável para você, que é pegar esse período que você está estudando, se aperfeiçoar ainda mais sobre como ter uma empresa, juntar ainda mais dinheiro até você concluir a faculdade. Você vai ter o CREF, você vai ter conhecimento sobre ter uma empresa e também você vai ter muito mais dinheiro. E aí você vai conseguir começar muito mais forte o seu negócio da forma certa, sem ficar dependendo de um profissional formado desde o início. Não que você não possa contratar pessoas para sua empresa mesmo sendo formado. Só que às vezes de início, começar já com uma contratação pode ser um risco a mais para o seu negócio. Então eu recomendaria você fazer isso. Estudar, terminar a faculdade, continuar estudando sobre o que precisa ter e saber para ter uma empresa e juntar mais dinheiro ainda para quando você se formar, começar muito mais forte o seu negócio. Então, essas foram as 3 perguntas do Café no Box do episódio de hoje. Lembrando, se você tem uma pergunta para mim, deixa aqui nos comentários que a sua pergunta pode ser respondida no próximo episódio e não esqueça de se inscrever nesse canal. Além disso, se você tem um Box Studio CT ou deseja ter um, eu vou deixar aqui um convite para você que é fazer um diagnóstico do seu negócio. Então, se você não está conseguindo mais alunos e não está conseguindo mais faturamento, provavelmente tem algum tipo de trava no seu negócio e eu quero te ajudar a identificar qual trava é essa. Para isso é muito simples, ó. Aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link de um formulário. Você clicando nesse link, preenchendo esse formulário, você vai receber um diagnóstico gratuito do seu negócio para a gente te ajudar a dar clareza sobre o que está te travando para ir para um próximo nível. Então clica aqui embaixo e agenda o seu diagnóstico. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e vejo vocês no próximo Café no Box.